Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um plantão na sua Sala Vermelha, o Game Show do Sanaflix. E hoje a gente vai para mais um episódio e eu já quero te apresentar o nosso convidado mega especial, Paulo Paim. Seja muito bem-vindo à nossa Sala Vermelha. Você está acabando de assumir o seu plantão. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Gabriel, agradeço a todos o Sanaflix pelo convite e vamos que vamos. Paulo, conta aí pro pessoal qual é o seu nível de intimidade com emergências, em que semestre você tá, onde é que você faz faculdade e o que você quer de especialidade também. Cara, eu tô no 5º ano da UFBA, então meu contato com emergência é praticamente nulo, é mais uma paixão platônica mesmo, curto muito estudar por fora. A galera da UFBA sabe que a gente não tem muito assim, contato com emergência durante o curso. Tô muito na expectativa durante o internato aí para passar logo por esse rodízio. E que eu quero fazer de especialidade por enquanto é a cardio, velho. Cardiologia, um cardiolove aí. E você que está assistindo, comenta aqui qual a especialidade que você quer fazer, qual a especialidade que você mais curte e qual o seu nível de intimidade com a medicina de emergência também. Comenta aqui. E antes de mais nada, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá like nesse vídeo e compartilha com seus amigos, porque aqui a gente aprende emergência de um jeito divertido. A gente aprende jogando na Sala Vermelha. E se você não sabe as regras do jogo, vem comigo, roda a vinheta, porque eu vou te explicar tudo agora. Se liga. O jogo é simples. O objetivo é responder 12 perguntas divididas em 3 níveis de dificuldade: fácil, moderado e difícil. A cada pergunta correta, o jogador aumenta o seu saldo, mas se errar, o jogo acaba ali. No decorrer do game, o participante vai ter direito a 3 auxílios: uma dica do professor, que é um trecho de uma de nossas aulas, uma dica do Sam, que é um trecho dos nossos super materiais, e um bisturi, recurso para cortar a pergunta e trocar por outra. Essas ajudas podem ser usadas até a 11ª pergunta. E na 12ª e última, o participante tem direito a apenas 60 segundos para responder. Ah, e o mais importante, não é possível parar. Ou acerta as 12 perguntas, ou não leva nada. Paulo, você está preparado? Eu posso começar com a nossa primeira pergunta? Pode sim, manda ver. Então, pergunta de número 1 na tela. Num paciente com suspeita de intoxicação por opioides, qual o antídoto mais adequado? Alternativa A, flumazenil. Alternativa B, glucagon. Alternativa C, atropina. Ou alternativa D, naloxone. E aí, Paulo, qual é a resposta correta? Rapaz, Gabriel, atropina, eu sei que não é utilizada, acho que para intoxicação por carbamato, organofosforados. Glucagon também acho que não, ficaria entre A e D. Eu iria de flumazenil. Flumazenil por sua conta e risco, lembrando dos seus recursos que você tem direito, dica do professor, dica do Sam e o bisturi para cortar e passar para a próxima pergunta. Flumazenil. Mudaria para naloxone. Se tinha um feeling aqui, mudaria para naloxone. Então, alternativa D por sua conta e risco. Alternativa D, naloxone. E a resposta está... Certa resposta aos 45 do segundo tempo, uma mudança que te garantiu a permanência no jogo. Parabéns, Paulo. Naloxone, flumazenil é para benzodiazepínico. Para benzo, velho. Sempre passada, confunde. Revertendo diazepam. Sempre confunde. Beleza. Essas duas aí são irmãs, essas duas intoxicações. Vamos para a segunda pergunta e ela está na tela. O paciente com hipertensão intracraniana pode apresentar a tríade de Cushing, que é marcada por alternativa A, hipotensão, bradicardia e papiledema. Alternativa B, hipotensão, taquicardia e papiledema. Alternativa C, hipertensão, bradicardia e alteração do ritmo respiratório. Ou alternativa D, hipertensão, taquicardia
e alteração do ritmo respiratório. E aí, Paulo, qual que é a resposta para essa pergunta? A resposta para essa pergunta é a alternativa C. Hipertensão, bradicardia, o paciente pode estar tanto taquicárdico, quanto taquipneico, quanto bradipneico, ou apresentar algum ritmo respiratório aí aberrante. Então vou de C. Por sua conta e risco, alternativa C? Alternativa C. Hipertensão, bradicardia, alteração do ritmo respiratório. E a resposta está certa resposta, alternativa C, tríade de Cushing, hipertensão, bradicardia e alteração do ritmo respiratório. Parabéns, Paulo, mais um acerto aí pra conta, hein? Opa, simbora. Paulo segue vivo no jogo e a gente vai para a pergunta de número 3 e ela tá na tela. Quando falamos de trauma, devemos sempre lembrar da curva trimodal de mortes. Faz parte da prevenção de mortes no primeiro pico de incidência. Alternativa A, treinamento exaustivo em APH, o atendimento pré-hospitalar. Alternativa B, equipamentos de ponta em centros secundários. Alternativa C, equipamento de ponta em centros terciários. Ou alternativa D, medidas de educação para a população. E aí, Paulo, qual que é a resposta da pergunta de número 3? Gabriel, no contexto do trauma, as mortes geralmente ocorrem nessa distribuição trimodal citada pela questão mesmo. Então, o primeiro pico de incidência é quando ocorre o acidente, imediatamente a pessoa evolui a óbito, né? Então, imagino que a melhor medida para reduzir essa mortalidade nesse momento é realmente conscientizando a população, né? Através de, enfim, campanhas exaustivas sobre o uso de cinto de segurança, utilização adequada dos veículos, né? Sem consumir álcool, enfim, dentro da velocidade. O segundo momento já está restrito ali durante a intervenção da PH, né? Um pouco mais depois do trauma. E o terceiro pico é decorrente das internações, que a pessoa traumatizada está submetida, né? Então vou de letra D, medidas de educação para a população. Por sua conta e risco, alternativa D? Alternativa D. E a resposta está certa resposta, explicação fantástica do Paulo. É exatamente isso, gente. Você vai encontrar isso aí nas aulas de trauma do Sanaflix, do Edelmulti, que a divisão trimodal, né, da mortalidade é exatamente tudo isso que o Paulo falou. No primeiro momento, quem é que morre? Aquelas lesões super fatais, que não tem jeito, não adianta investir, não adianta ter o melhor centro do mundo, o que vai mudar é a educação populacional, é dirigir na velocidade, é não dirigir embriagado, coisas do tipo. Então, medidas de educação, alternativa certa. Parabéns, Paulo. E aí, tá achando o que até agora das perguntas? Deu para aquecer? Plantão tá tranquilo? Plantão tá puxado? Como é que você tá achando? Deu para aquecer, mas essas perguntas de fáceis, por enquanto, eu não achei que estavam fáceis, não. Mas simbora aí que dei conta do recado, mas titubeei aqui e ali. Mas vamos lá. Lembrando que você tem direito às 3 ajudas que a gente sempre fala aqui: dica do Sam, dica do professor e o bisturi. Fechou? Fechou. E a gente vai seguindo no nosso jogo e a pergunta de número 4 está na tela para vocês. Pergunta diretíssima com imagem, ó, prova multimídia. Que sinal é esse? Olha essa imagem aí, Paulo. Alternativa A, amartoma mastoide. Alternativa B, sinal do mastoide. Alternativa C, sinal do guaxinim. Ou alternativa D, sinal de Battle. Beleza, pergunta direta, então resposta direta. Sinal de Battle. É um sinal muito indicativo de lesão de base de crânio, assim como o do guaxinim que está descrito. Só que o sinal do guaxinim é caracterizado por uma equimose periorbitária, enquanto o sinal de Battle é uma equimose retroauricular, né? Que é o que está aí na imagem. Então, letra D, sinal de Battle. Por sua conta e risco, alternativa D? D. E a resposta está certa resposta, alternativa B, sinal de Battle, que assim como ele disse, com sinal de guaxinim, indicativo de fratura de base de crânio, muito presente aí nos pacientes vítimas de politrauma. E aí, Paulo, fechamos o primeiro bloco, as questões fáceis você já levou, já colocou na sacola, a gente vai partir para as moderadas agora. O que você está achando? Vamos que vamos. Questões de bom nível, tô bem confiante aí, simbora.
Com Me conta 3 uma recursos coisa. aí Pode falar. Ainda tem os recursos. Me conta uma coisa, por que você escolheu fazer medicina, cara? Cara, foi um desejo desde a infância, um sonho muito distante. Ao decorrer da minha vida acadêmica, fui entendendo que era possível concretizar. Chegou no ensino médio, no finalzinho ali no 4º ano, para mim que estudei no IFE, me senti capacitado a fazer um bom Enem. E antes, que era uma grande dúvida, não foi mais, então mergulhei de cabeça. Fiz uma boa prova, tirei uma boa nota e não tive dúvida, cara. Estou hoje no 5º ano, acabei de começar o internato e, assim, cada dia mais me sinto realizado. Sensação de que fiz a escolha certa, vem sendo reforçada a cada dia, mano. Mais uma história bacana. E para você aí de casa, por que você escolheu? Por que você quer fazer medicina? Deixa aqui também nos comentários, tá bom? Porque agora a gente vai seguir no jogo e a gente vai para a pergunta de número 5 e ela tá na tela. Você está se deslocando para o seu plantão na sala vermelha e se depara com um paciente que iniciou abalos em todo o corpo após perda de consciência, com duração maior que 6 minutos. Este paciente, alternativa A, é epiléptico? Alternativa B, está no pós-ictal de uma crise convulsiva? Alternativa C, está em estado de mal epiléptico? Ou alternativa D, está apresentando uma crise focal motora? E aí, Paulo, qual é a resposta dessa pergunta? Rapaz, essa pergunta está me causando um pequeno desconforto. Não tenho, tô sentindo que é assim, mas não tô com muita certeza. Mas não tô querendo ser econômico nos recursos. Então, vou confiar que é um estado de mal que, salvo engano, é caracterizado por um estado epilético que dura mais que 5 minutos, né? Então, paciente que ainda está em vigência da crise, aparentemente pela questão, né? Ou seja, não está num pós-ictal, né? Então está em vigência de crise ainda. Então iria de C, um paciente que está em estado de mal. Por sua conta e risco, alternativa C? Alternativa C. E a resposta está certa resposta, gente. O paciente está descrito aí uma bela crise convulsiva, tônico-clônica generalizada, né, abalos por todo o corpo. Então, assim, não dá para dizer que ele é epiléptico, porque o paciente com diagnóstico de epilepsia, você precisa de mais do que presenciar apenas uma crise. Está no pós-ictal? Não. Geralmente o paciente no pós-ictal ele está torporoso, ele está rebaixado. O pós-ictal é pós-crise. Ictus é crise. Alternativa C é a alternativa correta e a alternativa B. Está apresentando uma crise focal motora, gente? Não. Abalos em todo o corpo, tá? Não é uma crise focal. Estado de mal. Crise por mais de 5 minutos ou 2 crises no intervalo de 30 minutos sem recobrar o nível de consciência. Boa, Paulo. Acertou mais uma, colocou no saco, hein? Rapaz, você desfiou o conhecimento. Advindo da Liga Acadêmica de Neurologia agora, viu, velho? Um abraço para Grande minha grande lã aí, ó. Liga Acadêmica de Neurologia. Boa. A gente vai caminhando no jogo. Até agora o Paulo não utilizou nenhuma das ajudas e ele tá na pergunta de número 6, que tá na tela. Dentre as etiologias de HSA, a pós-traumática é a mais comum. Dentre as não traumáticas, qual é a mais comum? Então, ó, HSA pós-traumática, depois do trauma, é a mais comum. Mas tirando essa daí, dentre as não traumáticas, qual que é a mais comum? Alternativa A, por uso de drogas. Alternativa B, aneurismática. Alternativa C, dissecção intracraniana. Ou alternativa D, má formação arteriovenosa. Chegou mais um paciente neuro para você. E aí, Paulo, qual que é a resposta dessa pergunta? HSA é uma emergência hipertensiva muito crítica, assim, né? Muito grave mesmo. E que, fora do contexto do trauma, mais comum é a ruptura aneurismática, né? Que é um quadro, assim, catastrófico, que requer um controle pressórico muito intenso, né? Requer intervenção neurocirúrgica boa parte das vezes, né? Quando bem indicado, a clipagem do clipe. Então, acho que tá bem fixo assim, que a principal causa da HSA não traumática
a neurismática, então vou de B. Por sua conta e risco, alternativa B. Por minha conta e risco. E a resposta está certa. A resposta, Paulo, vai avançando no jogo. HSA neurismática. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Quais as atividades extraacadêmicas que você se envolve aí, só para situar o pessoal? Eu sei porque eu acho que você tem um pezinho na neuro. Conta aí. Eu tô com um pezinho na neuro. Atualmente faço um estágio de neurocirurgia aqui no Hospital do Trauma da Bahia, o HGE. E também estou na Liga de Medicina Intensiva. E a gente acabou de passar pelo módulo de neuro, então as informações estão bem fresquinhas aqui na mente. E a neuro realmente... Eu era neurofóbico até 4 meses atrás, antes do estágio começar, mas a neuro vem me ganhando dia após dia, viu? Tô falando, gente, neuro é só amor, não tem isso. Neuro Vem é pra só- gente que É muito massa. a gente acaba com essa neurofobia, super tranquilo. Então a gente vai caminhando no jogo. Pergunta de número 7 na tela. Num paciente vítima de queimadura por chama, qual a meta de diurese deve ser perseguida? Alternativa A, 0,3 ml. Alternativa B, 0,5 ml. Alternativa C, 1 ml. Ou alternativa D, 1,5 ml. E aí, Paulo, qual que é a resposta? Gabigol, chegou o momento do nosso professor nos ajudar. Então você quer qual? Você tem o bisturi, a dica do professor e a dica do Sam. Qual que você escolhe? Eu vou com a dica do professor. Dica do professor. Então, dica do professor para vocês na tela sobre queimaduras. Vamos fazer a reavaliação constante da perfusão tecidual e um dos principais parâmetros que nós utilizamos é a avaliação do débito urinário, tá? Através da diurese. Então o paciente deve ser sondado, deve ser passado uma sonda vesical de demora e o ideal para o adulto é que esse débito urinário esteja acima de 0,5 ml quilo-hora, ok? O que vai estar aí no adulto de 70 quilos, cerca de 35 ml de urina por hora. Pelo menos isso, tá bom? Para poder você manter uma perfusão tecidual adequada do indivíduo. E aí, Paulo, a dica foi suficiente para você? Qual que é a resposta dessa pergunta? Pronto, dica mais do que suficiente aí, muito bem esclarecida na aula do Flix. Então, meio ml quilo-hora. Por sua conta e risco, alternativa B? Alternativa B. E a resposta está certa resposta. Uma aula do Flix nunca vai te decepcionar, gente. Diogão falando para você que a alternativa correta é a letra B. Mas presta atenção nesse enunciado, ó. Num paciente vítima de queimadura por chama, que foi exatamente o que ele disse na dica. Se fosse queimadura elétrica, a meta já era outra, hein? Mas eu vou deixar essa para você. Dever de casa. Sempre a gente está fazendo isso aqui. Fica o dever de casa para você. Qual que é a meta da diurese no paciente vítima de queimadura por chama? Ficou a lição. Fechou? Vamos passar para a próxima questão. A tríade de Beck associada ao tamponamento cardíaco está correta na alternativa A, hipotensão, turgência de jugular e vasoespasmo. Alternativa B, hipotensão, dispneia e abafamento de bulhas. Alternativa C, hipofonese de bulhas, hipotensão e turgência de jugular. Ou alternativa D, hipofonese de bulhas, hipotensão e bradicardia. E aí, Paulo, qual que é a resposta dessa pergunta? A tríade de Beck, salvo engano, é a que está bem descrita aí pela C. Que é hipofonese de bulhas, hipotensão e estase jugular. Por sua conta e risco, alternativa C? Essa é mais uma daquelas que eu tô no sentimento que é a C e com canguinhagem, né? Uma expressão aí bem baiana para gastar o recurso. Mas deixa eu só dar uma fosforilada aqui. Hipotensão, turgência e vasoespasmo. O clássico mesmo é hipofonese de bulhas. É um sinal bem difícil de ser encontrado, mas que é o clássico da tríade. Para você que não sabe, canguinhagem é mão de vaca. Como é que se chama mão de vaca na sua região? Comenta aqui também. O Paulo ainda tem direito a duas ajudas. O bisturi, cortar e passar para a próxima pergunta. E a dica do Sam, que é a dica do supermaterial. Mas ele está querendo arriscar. Por sua conta e risco, letra C, Paulo? Tensão, dispneia, abafamento. Se bem que turgência
A gente vai esperar mais um paciente com pneu hipertensivo. Não necessariamente na tríade de Beck. Cara, deu um bug agora aqui na caixola. Comecei a misturar os conceitos, então vou com bisturi, velho. Vai com bisturi, então a gente vai cortar e passar para a próxima pergunta. Pode cortar. Cortada a pergunta, vamos para a próxima. Na avaliação de um quadro de vertigem na emergência, utiliza-se o acrônimo RINTS para avaliação clínica. Não faz parte desse acrônimo. Alternativa A, avaliação do reflexo vestíbulo-ocular. Alternativa B, avaliação de nistagmo. Alternativa C, presença de desvio isquio do olhar. Ou alternativa D, avaliação do reflexo fotomotor. Mais um caso de neuro chegando para você, Paulo. Qual que é a resposta dessa pergunta? Avaliação no reflexo fotomotor. Por sua conta e risco, alternativa D. Alternativa D. E a resposta está certa resposta, avaliação do reflexo fotomotor. Não que você não vá fazer isso na emergência, tá, gente? Mas a gente está falando do RINTS, e o RINTS não inclui a avaliação do reflexo fotomotor. É exatamente isso. O VOR, que é o reflexo vestibulo-ocular, a avaliação do nistagmo e se há ou não a presença de desvio isquio do olhar. A alternativa correta, a letra D. Parabéns, Paulo. Mais uma questão na conta. E nessa caminhada chegamos então às perguntas difíceis. Está pronto, Paulo? Preparado para responder, para pegar os casos mais buchas desse plantão? Vamos lá. Representar a sala vermelha. Manda ver. E a pergunta de número 9 está aí na tela. Ó. Há uma escala para classificação / prognóstico do paciente vítima de afogamento, que varia de 1 a 6, com base na avaliação clínica e hemodinâmica. Está correta a alternativa A. Resgate. É o paciente com sintomas leves. B. Grau 1. Paciente com tosse e espuma na boca. Alternativa C. Grau 2. Paciente com muita espuma na boca que necessita de intubação orotraqueal. A alternativa D. Grau 4. Paciente com muita espuma na boca ou nariz sem pulso radial. Qual que é a resposta correta? Rapaz, essa questão me pegou de surpresa, não recordava dessa escala, dessa gradação. Então vou consultar o supermaterial. Dica do Sam para te ajudar nessa questão? Dica do Sam. Vamos a ela. A classificação está aí na tela para vocês. Ó. Grau de resgate. Paciente sem qualquer sinal ou sintoma, com um nível de mortalidade de 0%. Grau 1, paciente com tosse e sem espuma na boca ou nariz. Grau 2, paciente com pouca espuma na boca ou nariz, com O2 sob catéter nasal. Risco de mortalidade 0,6%. Grau 3, paciente com muita espuma na boca e pulso radial presente. Nível de mortalidade 5,2%. Grau 4, paciente com muita espuma na boca ou nariz e sem pulso radial. Nível de mortalidade 19,4%. Grau 5, parada cardiorrespiratória. Nível de mortalidade 44%. E grau 6, paciente em PCR. A diferença do grau 5 para o grau 6 é que no grau 5 o paciente tem pulso carotídeo e no grau 6 PCR com nível de mortalidade de 93%. E aí, Paulo, a dica te ajudou? Ajudou sim. Então vamos de D, grau 4. Por sua conta e risco, alternativa D? Por minha conta e risco. E a resposta está... Certa resposta. Alternativa D, grau 4, paciente com muita espuma na boca ou nariz, sem pulso radial. A dica do Santos salvou nessa, hein, Paulão? Essa aqui eu já vou anotar aqui para dar uma revisada depois. Salvou mesmo. Vale a pena. E o pessoal aí de casa, afogamento é uma emergência que a gente não estuda muito, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você mora em cidade que não tem praia, não deixa de estudar afogamento não, viu? É uma emergência comum, acredite se quiser. Nas cidades com praia é mais comum, mas é uma emergência comum. Depois dá uma olhada na epidemiologia para vocês verem.
Vamos seguindo no jogo, tá ficando emocionante. O Paulo tá chegando pertinho do prêmio. A gente vai para a pergunta de número 10 e ela tá na tela para vocês. A reposição volêmica do paciente queimado é uma das principais medidas terapêuticas e deve ser instituída o mais rápido possível. Qual dessas alternativas representa a reposição seguindo a fórmula de Brock modificado? Específica a pergunta, hein? Alternativa A, 4 ml vezes superfície corpórea queimada vezes o peso. Alternativa B, 2,5 ml vezes superfície corpórea queimada vezes o peso. Alternativa C, 3 ml vezes superfície corpórea queimada vezes o peso. Ou alternativa D, 2 ml vezes superfície corpórea queimada vezes o peso. E aí, Paulo, qual que é a resposta? Qual que é a fórmula de Brock modificado? A fórmula de Brock modificado, salvo engano, foi uma daquelas que foi repensada pensando na excessividade de fluidos que eram comuns de ser dado um tempo atrás em diferentes contextos, né, de perda de fluido. Então, tendo a pensar que seja 2 ou 2,5 ml por superfície de área corpórea queimada vezes o peso. Ficaria com a letra D. Alternativa D, 2 ml vezes superfície corpórea queimada vezes o peso por sua conta e risco. Vamos de D. Não estou muito seguro não, mas... Momentos de tensão. E a resposta está... Certa resposta! Fórmula de Brock. Essa foi no detalhe. Você está acostumado com a forma de Parkland, que é a alternativa A. Mas o ATLS, como o Paulo falou, mudou. É isso. Tava dando fluido demais, gente. Vamos segurar a onda. 2 ml por superfície corpórea queimada por peso. Tá suficiente. Na queimadura por chama direta, tá? Na queimadura elétrica os dados são outros. Na criança é outro. Claro, cada um tem uma peculiaridade. Mas a fórmula de Brock modificada é 2 ml por área de superfície corporal queimada por peso. Boa, Paulo! Tá chegando perto, hein? Opa! Nervosismo tá começando a bater aqui, velho. Não deu uma suada nessa, confesso, viu? E a gente vai agora para a pergunta de número 11 e ela tá na tela. A toracocentese descompressiva é um procedimento indicado para pacientes vítimas de trauma torácico com consequente pneumotórax hipertensivo, de acordo com a 10ª edição da TLS, a mais atual, no momento dessa gravação, num paciente com importante tecido adiposo, onde ela deve ser realizada. Alternativa A, segundo espaço intercostal, linha M clavicular. Alternativa B, segundo espaço intercostal, linha axilar média. Alternativa C, quinto espaço intercostal, linha M clavicular. Ou alternativa D, quinto espaço intercostal, linha axilar média. Paulo, qual que é a resposta dessa pergunta? Cara, eu não lembrava nessa especificação no paciente com muito tecido adiposo. Eu lembrava que no geralzão, o que eu lembro? A toracocentese de alívio, né, descompressiva, ela pode ser feita já no local mais indicado para o dreno de tórax. Essa foi a grande mudança do 9 para o 10, né? Então no quinto espaço intercostal, na linha axilar média, né, já no lugar onde você vai fazer realmente a incisão para a passagem do dreno. Mas no paciente com grande tecido adiposo, não sei se existiria essa modificação. Eu lembro que o segundo espaço intercostal, né, a indicação de drenagem para essas pessoas, nesse sítio, perdão, ficou bem restrito à pediatria mesmo, né, assim, mais orientado para o quinto. Então, possa ser que exista benefício maior no segundo, né, nessa situação que a questão traz, mas eu vou ficar com a letra D mesmo. Então, Paulo, por sua conta e risco, alternativa D. Alternativa D. E essa pode ser o passaporte para nossa pergunta premiada. A resposta está...
Atenção. E aí, você aí de casa, certa ou errada? Certa! Certa a resposta! A gente vai para a pergunta final, Paulo. Parabéns. 11ª pergunta respondida. Agora você vai para a pergunta dourada do nosso jogo. Simbora aí. Tá. É agora ou nunca, hein? Paulo, esse é o momento que você vai mandar um alô aí para aquela pessoa especial, para a família, para todo mundo. Abre seu coração enquanto a gente não vai para a pergunta premiada. Queria agradecer a toda a minha família. Estou aqui diretamente do Instagram da Sanar. Agradecer também as minhas atividades extracurriculares, aí a Liga Lamib, ao estágio de neurocirurgia também, a todos os preceptores. E um beijão também para minha namorada, que com certeza vai estar assistindo isso aqui. Beijo, amor. Orgulho do mozão. Lembrando, Paulo, 12ª pergunta, você tem 60 segundos para responder. Fechou? Fechado, fechado. E ela está na tela. Na intubação de sequência rápida de um paciente em choque, é preferível utilizar como droga de indução alternativa A, Propofol ou etomidato, alternativa B, cetaminomidazolam, alternativa C, fentanil ou propofol, ou alternativa D, cetamina ou etomidato. Paulo, tá contigo, 60 segundos na tela, é a pergunta decisiva. E aí, o que é que se usa para intubar esse paciente? Beleza, então paciente com choque, certamente hipotenso, a gente vai pensar em drogas que não rebaixem mais ainda essa pressão, né? Então o etomidato é uma excelente droga, cardioestável, assim como a ketamina, né? Que promove não só a estabilidade na PA, mas também uma otimização hemodinâmica, né? Ela chega até a aumentar um pouquinho a pressão arterial média. Então ficam com a letra D, ketamina e etomidato. Você tá certo de que você vai intubar esse paciente com uma dessas drogas, paciente em choque. Paciente em choque, eu usaria ketamina ou etomidato. É o último caso do plantão, por sua conta e risco, alternativa D. Letra D, ketamina e etomidato. Agora não tem mais como voltar atrás. A resposta da pergunta premiada, a 12ª pergunta do nosso game show, está, tambores. E agora, meu Deus? É ou não é a alternativa D? A resposta tá certa, Paulo! Deixa eu tirar meu chapéu aqui, não tem chapéu, mas eu tiro. Parabéns, parabéns. Plantão dominado, a sala vermelha é sua. Você venceu o nosso jogo. Zerado. Bom demais, velho. Parabéns, parabéns. Você mandou muito bem durante todo o jogo, velho. Muito bem. Matou no peito a neurofobia, deixou de lado, teve infarto, teve trauma, teve tudo e agora uma intubação tranquila com o paciente hemodinamicamente compensado com a sua droga, com a droga que você escolheu, né? Muito bem escolhida, diga-se de passagem. Valeu aí as atividades extracurriculares, hein? Com certeza, tava muito tenso agora pra pergunta de ouro, a última pergunta. Mas recebi um presente, a questãozinha de OT, que é um assunto que a gente bate muito lá na Liga de Intensiva, mas que é algo que a gente tem que estar muito atento, né? Essa questão da estabilidade hemodinâmica. Então, só alegria, velho, só alegria mesmo. Tô muito, muito feliz de ter chegado ao final. Pessoal, fica aí, O pessoal fala, midifenta não inventa, gente, claro que inventa. Você não vai fazer midifenta pra esse paciente, não vai fazer propofol pra esse paciente. Não pode. Cetamina e etomidato, escolheu bem as drogas. Paulo, parabéns por ter chegado até aqui, cara. Dominou o plantão, tirou de letra, tudo que é bucha você resolveu, tá deixando o plantão tranquilo pro seu colega. Parabéns demais por ter ganhado o jogo. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha curtido jogar aqui com a gente e que a medicina de emergência que você ainda vai ver no internato, você não viu ainda, tá no comecinho, que seja ainda mais proveitosa com as dicas que você tirou daqui. Não, com certeza, me diverti bastante aqui nesse jogo. Muito obrigado a você, Gabriel, muito obrigado a Sanaflix pelo convite. E eu realmente vou sair daqui direto para a plataforma, dar uma revisada lá na parte de afogamento, aula ali de Claro 1000 volts. Então, o assunto assim, como você falou, né? A gente mora em Salvador, velho. Cidade de praia, não dá para comer mosca, afogamento tá aí
todo dia, então aprendi bastante aqui. Foi um exercício muito bacana me forçar a lembrar alguns conceitos assim que eu fui vendo ao longo do curso, e só alegria. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Show, bacana demais. Brigadão, cara. E você aí de casa que nos assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Espero que você tenha gostado e eu vou te pedir de novo, ó, dá like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque eu tenho certeza que a gente preparou tudo com muito carinho para você aprender medicina de emergência de um jeito divertido, jogando. Fechou? Um abraço, ó. Até a próxima. Tchau, tchau.